ETF que paga dividendo. É isso mesmo. O Nubank inovou mais uma vez e lançou na Bolsa Brasileira um ETF com foco em pagamento de dividendos. Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Será que vale a pena investir nesse novo ETF do Nubank? Será que a gente vai investir na carteira dos nossos clientes aqui na Musa Capital? Fica ligado no vídeo que eu vou te mostrar tudo isso. Assim como nos Estados Unidos, que já existem diversos ETFs que pagam dividendos aos seus cotistas, aos seus investidores, agora o Nubank lançou essa novidade na Bolsa Brasileira. Um dos ETFs que o Nubank lançou é o NDIV11. Ele vai ter uma taxa de administração de 0,5% ao ano, vai ter uma liquidez em 2 dias e ele vai ter o foco no pagamento de dividendos, né? Então, basicamente, esse ETF ele vai comprar ações pagadoras de dividendos com base num índice que o próprio Nubank criou em parceria com a B3, e quando essas empresas pagarem dividendos, esse ETF vai distribuir os dividendos aos seus cotistas. Para quem está buscando uma opção fácil de ter acesso a dividendos mensais de ações de empresas pagadoras de dividendos, pode ser uma opção interessante aí na Bolsa de Valores. Mas tem alguns pontos negativos que eu vou te falar aqui, algumas questões tributárias, então fica ligado até o final para não perder as informações relevantes. Além do NDIV11, o Nubank também lançou um segundo ETF de ações, que vai ser o NSDV11. Também vai ter uma taxa de administração de 0,5% ao ano, tem liquidez em 2 dias e o valor mínimo de investimento nele é de R$100, assim como o NDIV11. Então, mais um ETF bem acessível. Mas a diferença do NSDV11 é que ele não vai distribuir dividendos aos seus investidores. Dividendos pagos pelas empresas vão ser reinvestidos automaticamente no ETF para gerar aí um retorno composto a seus acionistas ao longo do tempo. Então essa é a grande diferença. Esse segundo ETF não vai pagar dividendos aos seus investidores. Como eu falei para vocês, esses dois ETFs, eles vão seguir uma carteira, né, um índice que foi criado pelo Nubank em parceria com a B3. Olha só aqui na tela do meu computador, tá? E no site da B3 a gente já consegue ver a composição dessa carteira, desse índice, que vai se chamar Ibovespa Smart Dividendos B3 e vai reunir aí algumas empresas pagadoras de dividendos. A composição atual dessa carteira tá aqui na tela e vocês podem ver que não tem nenhuma ação com mais de 6%, né, de concentração. Então vai ser uma carteira bem diversificada. Olha só algumas empresas que estão dentro desses ETFs do Nubank: Taesa, Telefônica, BB Seguridade, Santander, Engie, Itaúsa, Banco do Brasil, Bradespar. Então a gente consegue ver aqui que vai ser um ETF bem diversificado, né, e que vai ter um índice, né, que ele vai estar seguindo. Então não é uma carteira gerida por um gestor ou gerida pelo Nubank. Para quem quiser mais detalhes, aqui no site da B3 tu consegue entender qual que é a composição desse índice, quando que vai ter uma nova entrada de ação, quando que uma vai sair da carteira, tá? Pessoal, nem tudo são flores. Tem alguns pontos negativos que a gente tem que falar desse investimento, de investir nesse ETF. Como que vai funcionar a tributação? Todo mundo que investir nos ETFs diretamente na Bolsa de Valores, quando vender esse ETF, vai ter 15% de imposto de renda sobre o ganho que tiver na cota, né? Então 15% sobre os ganhos, e além disso, quando esse ETF for distribuir dividendos para o acionista, ele vai reter 15% na fonte. Então, aí é uma desvantagem. Por quê? Quando você compra diretamente ações que pagam dividendos na Bolsa de Valores, você recebe os dividendos líquidos de impostos, né? Você não precisa pagar imposto sobre os dividendos. Além disso, quando você investe diretamente na Bolsa com o foco em dividendos, você tem a isenção mensal, né, de até R$20 mil em vendas, que no ETF não existe. Então tem esses dois pontos negativos, pensando na parte de tributação, que você precisa se atentar. Não esquece desses pontos e comenta aqui embaixo se tu gostou dessa novidade do Nubank, se tu vai investir ou não. E para fechar, pessoal, eu quero falar para vocês o porquê que a gente aqui na Musa Capital não vamos investir nesse ETF, não vamos recomendar esse ETF para os nossos clientes da consultoria de investimentos, tá? Para aquelas pessoas que estão num momento de vida de acumulação de capital, ou seja, aquelas pessoas que estão todos os meses fazendo aportes regulares para que lá no futuro possam se aposentar e utilizar a sua renda, a gente acredita que não vai ser a melhor opção. Sabe por quê? Tem alguns fundos de investimento no Brasil de boas gestoras que tem uma equipe de gestão fazendo seleção de ativos, entendendo aquela empresa, olhando os números daquela empresa, conhecendo a gestão, a operação, para poder montar uma carteira de ações dentro de um fundo de investimento
investimento. E existem diversos fundos de investimento no Brasil que conseguem ter retornos bem acima dos índices, acima do Ibovespa, acima do IDIV, que é o índice de empresas pagadoras de dividendos, e que possivelmente os bons fundos de ações no Brasil vão continuar batendo esses índices e também vão bater esse índice aqui criado pelo Nubank em parceria com a B3. Vou te mostrar um exemplo, não é uma recomendação de investimentos, mas é um fundo de ações que investe em ações pagadoras de dividendos e que nós temos na nossa carteira e indicamos para os nossos clientes que estão nessa fase de acumulação. Porque o fundo de investimento, ele não vai pagar dividendos mensalmente, ele vai reinvestir esses dividendos automaticamente para o investidor, mas dessa forma ele vai ser mais eficiente, ele vai conseguir fazer a bola de neve crescer para o nosso cliente, para o nosso investidor, para que lá na frente ele possa viver da renda dos seus investimentos. Olha só um exemplo desse fundo aqui. Eu estou entrando aqui no site do maisretorno.com, que é um site gratuito para você fazer a análise de fundos e dar uma olhada nesse fundo aqui. Por exemplo, o fundo Trígono Delphos Income. Ele é um fundo de ações da gestora Trígono, uma gestora tradicional de ações no Brasil, que esse fundo especificamente, ele é da subclasse, dividendos. Então eles buscam investir em empresas aí que distribuem dividendos. E olha só o retorno desse fundo desde que ele começou lá em 2018. Então o Trígono Delphos, ele é representado aqui pela linha verde, a linha preta é o IDIV, que é o índice de dividendos da B3, e a linha laranja é o Ibovespa. E olhem como esse fundo, desde que ele começou, vem entregando um retorno muito superior ao IDIV e também ao IBOV, que são índices compostos. O IBOV e o IDIV, eles já somam os dividendos distribuídos pelas empresas, como se eles fossem reinvestidos automaticamente. E olhem como esse fundo, desde que ele começou, consegue ter um retorno bem mais expressivo que os índices no Brasil. E eu acredito que ele também, esse fundo, ou outros de grandes gestoras, devem continuar entregando os retornos acima dos índices, inclusive desse novo índice aí que foi lançado em parceria do Nubank com a B3. Por isso que a gente provavelmente não vai incluir esses novos ETFs na carteira dos nossos clientes, por talvez não ser a melhor opção para quem está na fase de acumulação de capital e quer um veículo eficiente de investimento para o longo prazo. Óbvio que essa é a nossa opinião e vai depender da carteira, do perfil do cliente, dos objetivos financeiros dele, mas eu quis te falar aqui um pouquinho da nossa opinião. Se tu gostou desse vídeo, deixa a tua curtida aqui, comenta aqui embaixo, e para quem quer conhecer mais sobre o nosso trabalho de consultoria de investimentos personalizada aqui no Musa Capital, entra no link que vai estar aqui embaixo, vai abrir um formulário para te preencher os teus dados e logo em seguida algum dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo para te mostrar como a gente pode te ajudar a montar uma carteira de investimentos e investir com base nos teus objetivos. Muito obrigado, pessoal, por mais esse vídeo e até a próxima.